Levítico, capítulo 20. E Yahvé falou a Moisés e disse: Dirás aos israelitas: todo filho de Israel, ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moleque, será morto. O povo da terra o apedrejará, e eu me voltarei contra esse homem, e o exterminarei do meio do seu povo. Pois, havendo entregue um dos seus filhos a Moleque, contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um dos seus filhos a Moleque e não o matar, eu mesmo me voltarei contra esse homem e contra o seu clã. Eu os exterminarei do meio do seu povo, tanto a ele como a todos aqueles que depois dele se prostituírem, seguindo a Moleque. Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o exterminarei do meio do seu povo. Vós, porém, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e os praticareis, pois sou eu, Yahvé, que vos santifico. Portanto, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe deverá morrer. Visto que ele amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele mesmo. O homem que cometer adultério contra a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. O homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos deverão morrer. O seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com a sua nora será morto juntamente com ela. Estão contaminados, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. Deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que toma por esposa uma mulher e a mãe dela comete incesto. Serão queimados ele e elas, para que não haja incesto no meio de vós. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis o animal. A mulher que se aproximar de um animal qualquer para se unir a ele será morta, assim como o animal. Deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, comete uma ignomínia. Serão exterminados na presença dos membros do seu povo, pois descobriu a nudez de sua irmã, e levará o peso da sua falta. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez, põe a descoberto a fonte do seu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do seu sangue. Serão ambos eliminados do meio do seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe, e nem a nudez da irmã de seu pai. Assim, pois a descoberto sua própria carne, e levarão o peso da sua falta. O homem que se deitar com a mulher do seu tio paterno descobriu a nudez deste, e levarão o peso da sua falta, e morrerão sem filhos. O homem que toma por esposa a mulher de seu irmão comete uma torpeza, pois descobriu a nudez de seu irmão, e morrerão sem filhos. Guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas normas, e os poreis em prática. Assim, não vos vomitará a terra a qual vos conduzo para nela habitardes. Não seguireis os estatutos das nações que eu expulso de diante de vós, pois elas praticaram todas estas coisas, e, por isso, me aborreci delas. Também vos tenho dito, tomareis posse do seu solo, que eu mesmo vos dou por possessão, uma terra que mana leite e mel. Eu, Yahvé vosso Deus, separei-vos desses povos. Farei distinção entre o animal puro e o impuro, entre a ave pura e a impura. Não vos tornei vós mesmos imundos como os animais, aves e com tudo que se rasteja sobre a terra. Pois eu vos fiz pô-los à parte, como impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Yahvé, sou santo, e vos separei de todos os povos para serdes meus. O homem ou a mulher que entre vós forem necromantes ou adivinhos serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre eles. Vamos lá, esse capítulo aqui vai ser um capítulo muito importante de discutir, porque ele é muito sério, ele é muito pesado, assim, no sentido da palavra, né? Então, primeiramente, eu tô gravando esse vídeo agora e eu já tô preparando quando eu vou lançar o Levítico como um livro inteiro, né? Se alguém aqui já viu, acompanha meu canal, sabe que quando eu terminei os livros do Gênesis e do Êxodo, eu depois gravo um vídeo que é um compilado de todas as análises do livro, e eu gosto de fazer uma introdução antes, que é inédita, né? Então, isso é muito bom porque me ajuda já, agora que eu conheço o livro inteiro, conseguir explicar uma introdução sobre ele. E eu vou já adiantar isso, que o livro do Levítico, para os judeus, é o livro da santidade. É o que eles têm que fazer para ser santos.
Então, é muito importante primeiro isso, que a noção de que a santidade como aquele que está separado, então todas essas coisas que os judeus não faziam, eram proibidas de fazer, eram coisas que os povos à sua volta faziam, na maioria das vezes. A grande coisa aqui, tem muita coisa aqui que é comparação com os outros povos que estavam na mesma região. Então a ideia de que aquele povo é diferente porque está à parte e você culturalmente diferenciar eles. Então, não é que eles vão ser xenofóbicos. Em vários momentos do Levítico e do Êxodo se cita o fato de que haverão estrangeiros vivendo em Israel e têm que ser bem tratados, porque um dia o povo de Israel foi estrangeiro na terra do Egito. Então, isso é muito importante, porque apesar de ser um povo que tem seus costumes à parte e vive separado pela questão cultural e alimentar, não é um povo que se isola do mundo nesse sentido. Beleza. E outra coisa importante também que eu quero citar aqui é que muitas coisas que eu vou discutir nesse capítulo, eu já mencionei no capítulo anterior, que foi Levítico 19. É um vídeo bem longo, que eu vou em outros livros da Bíblia, do Novo Testamento, para tentar explicar qual que é a lógica do livro do Levítico para nós cristãos. E por que a gente lê isso aqui e tomar como lei não faz mais sentido pra gente. Então, talvez se você ver esse vídeo e não tinha visto o anterior e não entender por que eu tô, entre aspas, muitas aspas, desprezando isso aqui como lei, não tô desprezando, mas veja o vídeo anterior, porque eu vou mostrar exatamente de onde que a gente tira na Bíblia o fato de que essas leis não são mais válidas pra gente. Dito tudo isso, vamos ao capítulo. Primeiro, a comparação a Moleque é uma comparação que aparece também no capítulo 18, que é a questão de oferecer uma criança a Moleque e da punição. Moleque, como eu falei no capítulo 18 também, é uma divindade específica que eu não lembro de onde que é, mas enfim, não importa, mas que tinha um rito que envolvia a morte de crianças. Então é algo muito cruel, e eu acho que isso se estende aqui, essa proibição, não só a Moleque, mas eu vejo duas coisas aqui que poderiam se estender a partir disso para coisas que valem para o dia de hoje, na verdade, né? Mas que, pelo menos assim, poderia ser interpretado durante toda a história do povo hebraico. Que é, primeiro, o horror que é matar o próprio filho, porque fala muito sobre você, o homem que oferta o próprio filho a Moleque. O que isso quer dizer? O homem que matou o próprio filho por algum motivo torpe. Então, sobre o peso que isso carrega, assim, essa questão de você reforçar a oferta da morte do filho a Moleque. Mas não só isso, mas acho que eu também gostei de fazer uma leitura aqui, ser bem pessoal meu, mas também do horror que é você matar alguém sobre preceitos ceitistas, você fazer ali assim, realmente uma execução ritual de outra pessoa para um deus pagão. Então, assim, eu acho que essa questão do moleque aqui tá representando tudo isso, todos esses comportamentos que são tidos como abomináveis. Mas beleza. E além disso aqui, a gente tem a citação que foi o caos do vídeo anterior, que foi a questão da necromancia, que foi um dos grandes motivadores do vídeo passado de ser tão longo, que é uma coisa que muitos nossos irmãos protestantes acusam os católicos de fazerem por rezarmos para os santos. Eu já dei minha resposta a isso no vídeo anterior, que só recapitulando, basicamente o que eu falei lá é que os santos estão vivos porque eles estão junto de Deus. E Jesus nos prometeu a vida eterna. Então, o argumento que a gente usa é que se você acha que os santos são mortos, eles morreram, mas se você acha que são mortos, é porque você não entendeu a promessa que Jesus nos fez de vida eterna e no paraíso da ressurreição. Tudo bem, no juízo final seremos todos ressuscitados, mas ainda assim, nós irmãos que já morreram e que estão no paraíso estão vivos porque participam da vida de Cristo, porque Cristo é vivo e a igreja dele é viva. Ok, eu não vou entrar no mérito de rezar para os santos, a gente vai ter muito tempo para discutir isso, mas só para não deixar de falar da questão da necromancia, porque já foi citado 2 vezes nesse capítulo. Eu preciso muito voltar na questão da lei pedagoga, que a gente falou no capítulo anterior também, de que a ideia de que a lei existia aqui para ensinar o povo era necessário porque o povo ainda não conhecia a verdadeira fé, não conhecia realmente a Deus revelado na figura de Cristo. Então Cristo ressignifica toda a lei, porque a partir do momento que as pessoas têm a fé em Cristo para se justificar diante de Deus, elas não precisam mais da lei como pedagoga, porque a lei amaldiçoa aquele que não segue ela, enquanto Deus quer que a gente seja livre e ame ele livremente. Então isso é destrinchado no vídeo anterior, mais uma vez, mas esta daqui, isso é muito importante. Mas por que eu queria repetir essa parte? Porque eu acho que tem outro aspecto aqui também. Esse capítulo está falando sobre as punições para as impurezas que são citadas nos capítulos anteriores. O que eu acho interessante? Porque isso mostra que muitos pecados graves que foram cometidos pelo povo, a punição para os crimes são a morte. E fala, caraca, então por que hoje em dia não é mais a morte a punição? E o que eu acho foi a morte. Eu citei isso em um capítulo do Êxodo, se não me engano, mas que eu gosto de ler isso aqui e pensar,
Isso aqui é Deus falando assim, por todas as coisas absurdas que a gente faz, se a gente reconhecesse a nossa pequenez, o quão pó a gente ia perceber que a gente merece a morte. Mas, apesar disso, a gente não vai morrer, não morrer no sentido assim mais profundo da palavra, porque Cristo morreu por nós. Então, a pena para esses crimes era a morte, mas Cristo morreu por nós para que a gente não precise sofrer a pena por esses crimes. Então, eu gosto de ler dessa forma assim, que um dos motivos de ter tantos crimes que são puníveis com a morte é porque na morte de Cristo esses crimes todos são redimidos. Por isso que a gente tem que participar do sacrifício de Cristo pela nossa fé. Vamos lá, agora sim, vamos chegar na parte quente do vídeo. No Levítico 18, tem um versículo que menciona a questão de um homem que se deita com outro homem, e aqui repete. Eu propositalmente não falei disso no vídeo do capítulo 18, que eu queria guardar isso pra cá. Eu queria ler um pouco mais, refletir um pouco mais, estudar um pouquinho mais sobre o que eu poderia falar sobre isso, porque é um assunto muito delicado, que é usado de forma muito agressiva dentro de várias denominações cristãs, inclusive dentro dos católicos. Então eu quero trazer isso de uma forma madura e amável, porque acho que é isso que importa tanto para esse canal como algo de conteúdo, como para nós católicos. Então vamos lá. Primeiro, esse capítulo e vários antes dele fala sobre o chamado à santidade que todo o povo tem. Deus nos quer que nós sejamos santos. E isso aí se aplica a todas as pessoas que pecaram. Então, quando a gente chega lá na frente e Jesus perdoa a mulher adúltera, o mesmo pecado que a mulher adúltera cometeu, se ela se arrepende, Jesus perdoa ela. Então a questão é, existem irmãos nossos, cristãos, que consideram o pecado da homossexualidade como algo assim quase imperdoável e algo como assim grotesco comparado a todos os outros pecados. E eu digo, cara, vários pecados que são citados aqui na lei do Levítico, Jesus perdoa eles. Porque Jesus quer que nós sejamos santos, Jesus quer que a gente reconheça nossas faltas e peça perdão. Então é muita hipocrisia as pessoas olharem pra isso e falar que não, mas ser gay aí é imperdoável, aí acabou. O cara pode trair a mulher, o cara pode casar com sei lá quem, o cara pode ser desordenado no sexo, desde que seja homem ou mulher, mas isso aqui é inviolável. E assim, cara, não é esse o ponto, sacou? O ponto que eu quero chegar nisso tudo é que a pessoa ter inclinações homossexuais, homoafetivas, é algo que ela mesma tem que se resolver com ela mesma. Isso não compete a mais ninguém. Isso é algo que ela vai ter que se resolver com quem quer que ela se atraia na vida, com Deus, com o confessor dela, o padre dela, com a família dela, enfim, é uma questão que é muito delicada também. O que está acontecendo aqui é que Deus está falando bem assim, todos são chamados à castidade. Isso é algo que vários papas já falaram, que todos, independentemente das inclinações sexuais serem ordenadas, desordenadas, ser tal coisa, ser outra coisa, não importa. Todos são chamados à castidade. Então, o fato da pessoa ter inclinações para uma pessoa do mesmo sexo não é o que está sendo tratado aqui. O que esse capítulo está falando, e que é a única coisa que vai realmente ser resgatada pela igreja lá na frente, é o sexo fora do matrimônio é algo pecaminoso porque fere a castidade. Então, assim, a violação da castidade é algo... Isso sim é algo que a gente tem que levar muito a sério. A grande questão que a igreja é acusada é o ponto de não permitir, então, o matrimônio de pessoas do mesmo sexo. Isso entra em outro ponto, que eu não lembro se eu falei no meu vídeo sobre matrimônio, mas é que, pro sacramento, a matéria importa. Se a pessoa quer acreditar na ideologia dela, de que a matéria não importa na determinação do gênero, ou de que você tem que ser livre para se manifestar como você quiser, eu não tô falando disso aqui. Seja feliz, seja santo no que você conseguir ser, busque amar mais a Deus. Eu não tô falando disso. O que eu tô falando é que, para todos os sete sacramentos, a matéria é importante. Para você celebrar uma missa, você precisa ter pão e vinho. Para você fazer um batismo, você precisa ter água. Não pode ser outro líquido, não pode ser outra comida na Eucaristia. Um matrimônio, a matéria do matrimônio são os noivos. Então, você querer fazer um matrimônio que não é entre um homem e uma mulher, é como se você querer fazer uma Eucaristia sem ser com pão e vinho. E mais uma vez eu reforço, todas as pessoas, tendo elas inclinações ou não pessoas do mesmo sexo, são chamadas a amar a Deus, a ter fé, a buscar a sua santidade, a batalhar a mesma batalha que todos nós batalhamos, a carregar a sua cruz. E eu tô aqui para explicar como a gente vê a palavra e como a igreja vê isso. Não importa nem um pouco a minha opinião sobre esse assunto. O que eu falei aqui não pode ser minha opinião, e não importa, gente. O que eu tô aqui para falar é o que tá no catecismo, o que eu aprendi na minha catequese e o que tá na Bíblia. E o que os papas falam, claro, né? O capítulo 2358 diz bem assim:
Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Então, o pensamento da igreja. E é isso. Por favor, se alguém ouviu isso e quiser e te feriu de alguma forma, comenta aqui. Só mais que sejam educados, porque eu tento muito ser educado no modo como eu falo. E eu sei que isso às vezes fere as pessoas, porque tem muita gente que é agressiva com esse assunto. Mas eu quero ouvir vocês. E assim, mais uma vez, eu tô aqui pra falar as coisas da minha fé. É isso que eu tinha pra falar por hoje.